Bem-vindo, amigos, à primeira sessão desta série que se chama Fundações Sólidas. E o tema desta primeira sessão é Fundações Apostólicas. A mais importante parte de um edifício é a parte que você não pode ver, são suas fundações. Não é verdade? De fato, você pode olhar para um edifício e se perguntar o quão seguro ele é. Ele pode parecer seguro, mas você não sabe porque não pode ver as fundações. Mas quando uma tempestade atinge aquele edifício, você sabe que tipo de fundações ele possui. O mesmo acontece com as igrejas. Uma igreja pode parecer bem do lado de fora, mas quando uma tempestade aparece e sacode aquela igreja, ela pode acabar ruindo. Não estou falando do edifício físico, mas das pessoas. A igreja pode ser dispersa e até mesmo nossas próprias vidas. Que tipo de fundações estamos construindo? Outra coisa sobre as fundações. São elas que determinam os limites ou a forma do edifício. Não se pode construir fora das fundações. Por exemplo, uma igreja poderia dizer: vamos fazer tal coisa, sentimos que Deus está nos dizendo para fazer isso. Então alguém poderia dizer: mas você não pode fazer isso. Mas por que não podemos fazê-lo? Porque nosso estatuto diz que não podemos. Então, na verdade, o estatuto desta igreja é o seu fundamento. É ele que determina a forma, o que você pode ou não pode fazer. Alguém poderia dizer: não podemos fazer isso porque nunca o fizemos antes. Então você aprende que a tradição é realmente a base. Você só pode fazer o que já fizemos antes, porque essa é a fundação. Isso é o que vai determinar o que vai ser construído naquela igreja e assim por diante. É por isso que Deus levantou apóstolos com o objetivo muito importante de lançar bases sólidas como rocha para a igreja. A Bíblia diz que Deus colocou na igreja primeiramente os apóstolos. Essa palavra primeiro é a palavra grega protos, que significa primeiro em ordem. Assim como quando alguém constrói um edifício, as primeiras pessoas que aparecem são aquelas que lançam as fundações. Nada vai acontecer até que as fundações tenham sido colocadas. E assim na igreja. Deus levantou ministérios particulares para garantir que as fundações sejam assentadas com segurança. Claro, os apóstolos têm muitas funções. Eles fazem muitas coisas, como igrejas pioneiras, plantam igrejas, nomeiam lideranças, preparam pessoas na igreja, eles têm um papel contínuo de trazer correção e edificação, e assim por diante. Mas a função mais importante de um apóstolo é lançar as fundações. Lemos nas Escrituras que a igreja foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. É claro que isso não significa que estamos construindo sobre os apóstolos, mas sobre os fundamentos que eles lançaram. E nos é dito neste versículo o que são esses fundamentos. Eles são o próprio Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi lançado, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a rocha sólida. Infelizmente, algumas pessoas nunca foram construídas sobre ele. Elas foram construídas ao redor da igreja, construídas em atividades religiosas, construídas sobre alguns dos ensinamentos da Bíblia, mas nunca foram enraizadas e fundamentadas no próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus contou uma parábola sobre isso, não foi? Ele falou sobre a semente que está sendo semeada em diferentes lugares e parecia brotar e ter uma boa aparência, mas o que as pessoas não viram é que ela não tinha raiz, não estava enraizada em Cristo. Esse é o seu significado. É uma imagem de alguém que não estava realmente enraizado em Cristo. Parece boa, mas quando o sol sai, os aquecedores estão ligados, a pressão está ligada, então ela simplesmente se encolhe. E assim as fundações são tão importantes. E é por isso que Jesus chamou 12 discípulos, os reuniu ao seu redor para que pudesse passar 3 anos derramando em suas vidas os ensinamentos que ele queria transmitir-lhes e lançar como base para a igreja. Pense nisso. Ele poderia ter construído uma grande igreja. Jesus. Ele tinha multidões chegando para vê-lo, mesmo saindo para um deserto, para um lugar selvagem, só para escutá-lo. Ele poderia ter construído uma mega igreja, mas ele sempre mandou as multidões embora.
Por quê? Porque ele queria estar com esses 12. Sua missão era derramar neles o ensinamento que se tornaria as fundações da igreja. É isso que chamamos de doutrina dos apóstolos. Vemos nos primeiros capítulos do livro de Atos que a igreja se reunia em torno da doutrina dos apóstolos. Foram-lhes ensinadas as coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos. Chegamos então a Paulo, que foi criado como apóstolo dos gentios. E Paulo diz o seguinte: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. E assim, como Jesus pegou aqueles 12 e os separou, assim Paulo foi pego à parte por Jesus por 3 anos, para que pudesse ser derramado nele o mesmo ensinamento que ele iria ensinar à igreja. E particularmente, é claro, aos gentios. De fato, lemos o que ele continua dizendo à igreja de Corinto. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o fundamento, e outro está construindo sobre ele. Então ele diz: Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Portanto, há uma imagem disso no Antigo Testamento. Vemos que Deus chamou Moisés de lado, chamou-o para a montanha, ele deu todas essas instruções sobre o tabernáculo. Você se lembra? E então ele o mandou descer a montanha e ele disse: certifique-se de construir tudo de acordo com o padrão que eu lhe mostrei. Agora esta é uma imagem do que ele ia fazer mais tarde, que era chamar os apóstolos para si mesmo e dar-lhes o projeto para a igreja. Isso não é uma organização, faça qualquer coisa que funcione, vai, veja o que funcione, faça isso. Não, não, essa é a sua igreja. Ela tem que ser construída sobre o tipo certo de fundações, porque elas vão determinar a forma e o tamanho da igreja. E por isso é importante que essas fundações fossem colocadas corretamente. Então, o que encontramos na vida do ministério de Paulo é que ele tinha um tremendo corpo de verdade, que ensinou em profundidade e detalhes em todas as igrejas que visitou. Algumas dessas igrejas ele esteve por meses, algumas por semanas, e às vezes não podia ficar mais do que um dia. Acho que ele foi a um lugar chamado Troas, e foi lá que pregou durante a noite toda. Você se lembra disso? Alguém adormeceu durante seu sermão porque ele pregou durante toda a noite até as primeiras horas da manhã. Há uma razão pela qual ele fez isso, foi porque não podia ficar mais tempo e realmente queria que essas pessoas obtivessem essas fundações semeadas em suas vidas para que pudessem construir sobre as fundações sólidas da rocha. E você se lembra daquela pessoa que adormeceu, caiu da janela onde estava sentado e, ao que parece, quebrou o pescoço, e Paulo ressuscitou dos mortos. E você sabe o que ele fez depois disso? E ok, todos lá para dentro, ainda não terminamos as coisas importantes que estou compartilhando com vocês. Nós provavelmente ficaríamos entusiasmados que alguém havia sido ressuscitado dos mortos, pegaríamos nossos telefones e sairíamos espalhando a notícia. Mas Paulo estava muito empenhado em garantir que esses cristãos recebessem uma base sólida e assim pregou durante toda a noite até o amanhecer, e então teve que continuar. Assim é a importância das fundações. Paulo, quando estava escrevendo aos Romanos, disse: Vocês passaram a obedecer de coração a forma de doutrina que lhes foi entregue. Algumas palavras que eu quero que você se concentre por um momento. Ele disse: Vocês obedeceram de coração àquela forma de doutrina a qual vocês foram entregues. Vamos apenas tomar essa palavra entregue por um momento. Na verdade, significa ser entregue a algo ou entregue a alguém. É a mesma palavra que foi usada quando Jesus foi preso e entregue a Pilatos. Ou é a mesma palavra que foi usada quando os apóstolos foram presos e entregue às autoridades. Portanto, é algo para ser levado e dado a alguém.
algo para ser guardado ou para ter poder sobre alguém ou algo. A razão pela qual estou dizendo isso é que em nossas Bíblias temos duas alianças e vamos falar sobre elas nesta série. Você encontrará em ambas as alianças aquelas pessoas que foram envolvidas nessas alianças e, de fato, transferidas ou entregues à aliança sob as quais elas estavam operando. Deixe-me explicar isso. Vamos pegar a antiga aliança. Quando Moisés desceu a montanha com os 10 mandamentos, ele não os entregou a Israel. Ele entregou Israel aos 10 mandamentos. E ele disse: esta é a base sobre a qual vocês vão se relacionar com Deus. Esta é a aliança, é assim como funciona. Se mantiverem essas regras, vocês serão abençoados. Deus será vosso Deus. Ele vai proteger-vos, ele vos proverá, ele vos abençoará. Se vocês quebrarem essas regras, ele retirará sua mão de vocês, e vocês irão para o cativeiro. Vocês experimentarão a maldição, não a bênção. E assim eles foram entregues a esse tipo de acordo. E essa foi a maneira que aprenderam a se relacionar com Deus. De fato, Paulo prossegue dizendo em Romanos, capítulo 2, 20, sobre aquela aliança a qual eles foram entregues como sendo a forma do conhecimento e da verdade na lei. Essa palavra forma, na verdade, significa formato. Muito bem, vamos dar uma olhada nessa palavra. Quando Paulo diz, você obedeceu de coração aquela forma de doutrina a qual você foi entregue, essa palavra forma, na verdade, significa um formato. É como um molde. Se você pudesse imaginar comigo por um momento um molde no qual o metal derretido é derramado. Quando isso solidifica, ele sai na forma do molde em que foi derramado, não é? O que Paulo está dizendo é que, sob a antiga aliança, eles foram entregues a esta aliança da lei e foram moldados nela. Cada um se comportou de uma certa maneira para com Deus, porque esse era o formato daquela aliança. Esse foi o molde no qual eles foram derramados. Quando nos tornamos cristãos, precisamos ser libertos disso, certo? Por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículo 6, lemos: mas agora fomos libertos da lei. Ok, as pessoas da antiga aliança foram entregues à lei. Você percebeu essa imagem? Eles foram entregues à lei. Aquela aliança agora está obsoleta. Então, quando ouvimos o Evangelho, a primeira coisa que ele nos faz é nos livrar daquela aliança, daquela lei. Somos libertos disso. Como? Tendo morrido para o que estávamos presos, de modo que devemos servir em novidade do Espírito, e não na antiguidade da letra. Deus tem uma maneira diferente de nos relacionar com Ele sobre a nova aliança. E assim tínhamos que ser entregues a essa nova aliança. É disso que Paulo está falando. Ele disse: vocês obedeceram de coração aquela forma de doutrina a qual vocês foram entregues. Vamos falar sobre isso durante toda a série. Qual é o formato dessa nova aliança? Qual o seu aspecto? Como devemos nos relacionar com Deus? Estaríamos nós relacionando com Deus de acordo com o formato, o molde da forma de doutrina que chamamos de doutrina apostólica? Que é essa doutrina? Bem, poderíamos resumi-la dizendo que a primeira metade do capítulo 6 de Romanos fala sobre que quando Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos, nós sabemos que ele fez isso por nós. Todos entendem isso. Mas o que Paulo ensina amplamente é que vocês sabem e compreendem que morremos com ele, fomos sepultados com ele. Fomos ressuscitados para novidade de vida. Este é o formato da nova aliança. Isto é o que ela realmente é. Este é o molde da nova aliança, porque se não conseguirmos isso, nos relacionaremos com Deus de uma maneira que Ele nunca quis que nos relacionássemos com Ele.
Portanto, falamos sobre o fato de termos morrido. Isso é tão significativo porque se você morreu, não se trata mais de você. Você entende isso? Não se trata mais de você. Segundo a antiga aliança, era tudo sobre você. Aqui está a lei, isto é o que você tem que fazer. Era tudo sobre você. O foco estava em seu desempenho. E sabemos agora que fomos dispensados disso, que fomos libertos disso e entregues a esta doutrina apostólica, que é, quando cremos em Jesus, somos batizados nele, nós morremos. A primeira coisa que nos acontece é que somos crucificados com Cristo. Portanto, o foco não está agora em nós, mas no que Jesus fez por nós e por causa da nossa identificação com Ele. O que fizemos quando fomos batizados nele. Morremos para quem nós fomos sepultados e fomos elevados à novidade de vida. Ele é agora a nossa vida. E assim a vida que agora vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus. E assim é uma maneira completamente diferente de se relacionar com Deus. Sob a velha aliança, Deus deu a lei, nossa parte eram as obras da lei. Tudo dependia dos trabalhos da lei, do que vamos fazer. De acordo com a nova aliança, é o que Deus tem feito por nós em Jesus. Ele cumpriu toda a justiça. Ele pagou a totalidade do preço de todos os nossos pecados, passados, presentes, futuros. E ele nos batizou em Cristo, assim como ele é, assim somos nós neste mundo. Ele é justo, por isso somos justos e vivemos de acordo com sua vida. Como podemos fazer isso? Pela fé. Sob a nova aliança, o justo viverá pela fé no Filho de Deus. Paulo disse: A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como você sabe se você foi moldado de acordo com esta nova aliança? Bem, há certas palavras que ajudaram a dar formato a esta nova aliança. E de fato, Paulo falou sobre esta forma de doutrina em termos de ser um padrão de palavras sãs, ok? Vamos ler esse versículo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Paulo diz: Mantenha firme o padrão de palavras sãs que você ouviu de mim. Assim, Paulo tinha todo um arsenal de palavras que ele usava com frequência. De fato, a palavra padrão, se você estudar essa palavra, ela tem uma raiz semelhante à palavra forma. Portanto, há um padrão, há uma forma de palavras que é muito característica da vida cristã. A autêntica vida cristã, como se explica na doutrina apostólica. Portanto, estamos procurando certas palavras que o apóstolo usava com frequência. Eu lhes dei alguns exemplos aqui. Uma das palavras foi a palavra justiça, que é uma palavra-chave. Se nós não entendermos essa palavra justiça, não saberemos como nos relacionar com Deus. Lembre-se que Jó fez a pergunta: como pode um homem ser justo diante de Deus? Como pode um homem ser justo diante de Deus? Como você pode estar diante de Deus sabendo que está justo com Ele? Essa é a pergunta mais importante que você pode fazer. E é incrível quantas pessoas erraram essa pergunta. Vamos falar sobre isso, na verdade, na próxima sessão veremos isso. Outra frase que Paulo costumava usar, na verdade eu diria que era a sua frase favorita, é em Cristo. Você sabe que nos primeiros 14 versículos de Efésios ele usa esse termo 11 vezes. É quase como se ele estivesse obcecado por ela. Em Cristo, nele, em quem? Na pessoa amada. E assim foi um tema importante de seu ensinamento. É preciso saber o que significa ser um povo que está em Cristo. Essa é a nossa identidade. Graça. Graça. A nova aliança é uma aliança da graça. Sob a antiga aliança, quando as pessoas se cumprimentavam, era shalom, paz. Mas sob a nova aliança, cada epístola de Paulo começa com a palavra graça e paz sejam convosco. Graça é tudo sobre o que Deus fez por você. Isso é tão particular para a nova aliança. Graça. Se perdemos a graça, queridos amigos,
não entenderemos a vida cristã. É tudo sobre o que Deus tem feito. E é claro, nossa resposta a isso é a fé. Você ficará surpreso quando falarmos uma sessão sobre fé, como essa palavra era pouco usada no Antigo Testamento. Você ficaria realmente surpreso. Eu fiquei realmente chocado. E com que frequência ela foi usada na Nova Aliança? Essa palavra fé é o que caracteriza a nossa parte. Deus fez tudo. O que nós fazemos? Acreditamos que Ele fez tudo. Acreditamos que Ele fez tudo por nós. Lembram que os discípulos vieram a Jesus e disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus disse: estas são as obras de Deus, que vocês acreditem naquele a quem Ele enviou. Ele fez tudo. Sua parte é acreditar que Ele fez tudo. Fé é uma palavra da Nova Aliança. Filhos de Deus. Esse é o nosso status. Muitos cristãos têm uma mentalidade de servo. Eles tentam servir para algo, eles tentam ganhar algo, merecer algo de Deus. Eles têm uma mentalidade de servo, mas nós somos filhos de Deus. Este é o nosso status. A nova criação é uma palavra da nova aliança. A nova aliança propriamente dita. Precisamos entender o que isso significa. O Espírito é muito característico dessa forma de doutrina, a doutrina dos apóstolos. O novo homem em Cristo Jesus, o amor de Deus, vida eterna. Estes são os termos que vamos analisar, porque este é o padrão das palavras sãs. Sã significa o que produz saúde, leva à saúde, e, portanto, se não obtivermos palavras sadias, nós não seremos cristãos saudáveis. E agora vamos fazer um contraste com estas palavras quando caminhamos para o final desta sessão. Vamos olhar para alguns dos termos usados em alguns círculos religiosos. E eu só posso falar em nome do contexto passado de onde eu vim. Tem duas coisas que eu quero que vocês percebam sobre esses termos que eu vou usar. E você provavelmente poderia me dar uma lista completa de termos ou palavras que são usadas nos círculos religiosos. O tipo de padrão de palavras que é usado nos círculos religiosos, ambientes dos quais somos provenientes, mas há duas coisas que são características dessas palavras. Número 1, o foco de todas essas palavras está dirigido a você, não a ele. Não sobre o que ele fez por você, mas sobre o que você tem que fazer. E número 2, seria difícil encontrar esses termos utilizados na Nova Aliança, no Novo Testamento. Aqui estão algumas das palavras. Decisão. Eu tomei uma decisão por Cristo. Você não vai achar isso em qualquer parte da Nova Aliança. Isso o surpreende? Ou, eu assumi um compromisso com Jesus. Ou, eu dediquei minha vida a Jesus. Bem, se você puder me mostrar onde isso está nas epístolas do Novo Testamento, ainda não as descobri lá. Pagando o preço, você sabe, nós pagamos o preço. Onde fica isso? Onde Paulo fala de nós pagarmos o preço? Pressionando, rompendo, ou 4 passos para, ou 3 chaves para. Estes são esboços comuns de sermões, não é mesmo? Ou estamos na época da colheita? O que significa que nossa igreja é a melhor de todas? Plantando sementes para obter uma bênção. Para alguns de vocês, esses termos podem ser desconhecidos, mas outros de nós vieram onde isso é pregado o tempo todo. Você planta uma semente para obter uma bênção, para obter uma recompensa de Deus, pressionando, rompendo. Acho que dissemos isso. Aqui está um termo que o surpreenderá: reavivamento. Nunca usado no Novo Testamento. E, no entanto, os cristãos frequentemente estão orando por um reavivamento. O reavivamento significa trazer algo de volta à vida que está morto. Se você está morto, você precisa de um reavivamento. Eu não preciso de um reavivamento. Eu tenho a vida de Cristo, estou vivo em Cristo. Amém? Libertação ou ministração, que implica que lhe falta algo. Que você está em déficit e alguém vai lhe dar algo que lhe falta porque o tem. Portanto, temos os que têm e os que não têm na igreja cristã. E os que têm ministram para os que não têm nada. Depois a libertação, que implica que você tem algo que você não deveria ter e nós tiraremos de você, quebrando maldições. Onde estão qualquer desses termos encontrados na Nova Aliança, no Novo Testamento?
você não vai encontrá-los. Então chegamos a esta palavra recomprometimento. Por que recomprometimento? Porque o primeiro compromisso não funcionou, por isso vamos tentar novamente e passamos pelo círculo novamente e vamos rededicar nossas vidas. Você pode ver que alguns de nós somos produtos de um ambiente religioso que usa a Bíblia, mas quando você olha para alguns desses termos e temas que são ensinados, eles não são realmente bíblicos. Eles não têm fundamento bíblico. Eles não fazem parte do padrão das sãs palavras que foram usadas pelos apóstolos para lançar uma base para as nossas vidas. E, consequentemente, muitos cristãos estão lutando, se esforçando e falhando porque estes não são os fundamentos sobre os quais deveriam estar construindo. E assim, o que queremos fazer nesta série é nos concentrarmos no padrão de palavras sólidas que nos foi entregue pelos apóstolos, para que possamos construir nossas vidas sobre bases sólidas como rocha. Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que Paulo tinha uma estratégia específica para edificar a igreja. Antes de mais nada, ele ensinaria esse formato de verdades fundamentais a pessoas-chave como Timóteo e Tito. E foi isso que Jesus nos disse para fazer. Ele disse, fazei discípulos. Ele, na verdade, não disse construir uma mega igreja. De fato, eu cheguei a perceber que, como pastor, o sucesso do meu ministério não se mede pelo número de pessoas que estão me seguindo, mas daquelas quem me seguem, quantos eu já discipulei de fato? Quantos eu discipulei na doutrina dos apóstolos, nos fundamentos apostólicos? Esta é a chave do sucesso. Paulo levou tempo para levantar homens como Timóteo e Tito e derramar essas verdades neles. Ele os instruía a treinar os líderes locais das igrejas para que pudessem ensinar seu povo. Por exemplo, ele disse a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2: As coisas que ouvistes de mim, entre muitas testemunhas fiéis, entregue-as a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar aos outros. Temos 4 gerações sucessivas. Paulo ensinou a Timóteo, agora ele diz, você ensina homens fiéis. Ele estava falando de homens que se tornariam anciãos e líderes de sua igreja, para que pudessem ensinar a quem? O povo deles. Esse é o padrão para a igreja do Novo Testamento. Ele disse a Tito que um ancião deve guardar a palavra fiel, como lhe foi ensinada, para que ele possa, por meio da sã doutrina, tanto exortar como convencer aqueles que a contradizem. E assim é claro que tudo se desmorona se os próprios discípulos não forem ensinados. Se colocamos no ministério pessoas que não foram realmente ensinadas em fundações apostólicas, elas apenas entrarão na esteira do religiosismo, da religião, de apenas falar o que elas ouviram de outras pessoas. Porque todos nós somos um produto dos ambientes religiosos em que somos educados. E é macaco vê, macaco faz. Não é verdade? Nós fazemos o que já vimos outros fazerem, pensamos que é certo, mas precisamos voltar e ver o que os apóstolos realmente ensinaram, quais foram os seus principais temas, descobrir esses temas e construir sobre eles. Muitas vezes compartilhei meu testemunho que quando Deus me chamou para o ministério, pensei que Ele estava me enviando. Mas quando você chama alguém, o que você quer é que ele venha até você, não é para ir a partir de você. E Deus queria que eu viesse até ele para que pudesse me ensinar, assim como ele ensinou Paulo, assim como ensinou aos outros apóstolos. Mas eu queria me qualificar. Eu fui através da escola bíblica, eu nunca aprendi estas verdades e fui apenas um líder cego de cegos por muitos anos, até que Deus abriu meus olhos para aquilo que o verdadeiro evangelho é, o evangelho que foi ensinado pelos apóstolos. E eu levei tempo sentado aos pés de Jesus e aprendendo estas coisas, e depois indo e ensinando a outros também.
É isso que Deus quer que façamos. Cada um de nós é chamado a fazer discípulos, e isso não significa dizer que você tem que ficar aqui na frente e ensinar como eu estou ensinando, mas significa o seguinte: antes de mais nada, estabeleça seu coração nas fundações apostólicas. E então, deixe-me encorajá-lo. Se você em sua vida puder passar essas verdades efetivamente para apenas 2 ou 3 pessoas, você fez um grande trabalho em sua vida útil, porque em seguida estas pessoas continuarão a ensinar outros, que também ensinarão outros. E assim, essa sessão foi apenas uma introdução. Vamos começar a olhar para este padrão de palavras sãs que Paulo e outros apóstolos ensinaram e nos estabelecermos nestas verdades para nós mesmos.